colocados por quem? Ó, o Fábio Landim, lembra? Ó, o Fábio Landim é terrível, né? Esses três foram colocados pelo sistema como fantoches na Rússia. Aí, esse tempo aí sim, era uma tesoura humana. Fora disso, originalmente os tsares não são tesoura humana, é tesoura divina. Existe uma vontade no lado de lá, colocada por Deus, para ser o controle do mundo. Mozart era maçom, que Beethoven era maçom, que os principais compositores e músicos que você conhece na história eram todos maçons, os hinários que você canta no CCB, Deus, Assembleia de Deus, e todas essas músicas que você acha bonito aí, é tudo plágio de músicas americanas e inglesas, de fanfarras alemãs, francesas, inglesas, que eram todas maçônicas, e compositores maçons, eles dominam tudo. E a rádio, agora que o pastor Tony está dizendo, é a El Shaddai, mas ele não teve uma ligação com a rádio Melodia? Não teve? No passado vendeu, pode coisa. Não interessa mais. A questão é a seguinte. Entenda que a música clássica, ela era a música que representava a aristocracia da poderosa aquela época, Império Austríaco, inglês, alemão, francês, soviético. Consegue entender? O mundo mudou, a sociedade mudou, não mudou? Agora não está vendo a democracia? Vai mudar também a música. Não é interessante isso? Eles precisam ter a liderança, protagonismo. Os Estados Unidos precisam dominar a música, lançar os seus artistas e serem os protagonistas na arte e música globalmente. Para isso, as igrejas revelavam talentos e no decorrer da história veremos que nenhum artista musical, compositor, musicista, maestro será conhecido se não passar pelo crivo dos maçons. Não tem como. Nenhum. A Pfizer chegou ao Brasil somente em 1952. E ontem começamos a estudar a história original da TV. As primeiras transmissões de TV no mundo foram da Inglaterra para os Estados Unidos e vice-versa? Claro. Depois vieram para a Alemanha e França? Claro. Nos Estados Unidos, a primeira transmissão aconteceu em 1939. Óbvio. A União Soviética também realizou sua primeira transmissão televisiva em 1938 e 39. A União Soviética está ali sempre, correndo em todos os assuntos, tentando ser uma oposição, um diabo. O diabo significa oposição. Tentando ser uma oposição aos Estados Unidos, mas nunca conseguiu. Sempre tentou fazer frente, mas sempre foi enfraquecido. A história dos direitos autorais e dos royalties. Tudo começou com a imprensa da Europa por Gutenberg, lembra? No século XV, na grande divulgação inclusive da Bíblia. Como já vimos, a comunicação em forma escrita foi amplamente beneficiada, pois se podia copiar qualquer obra literária em mais de um exemplar. Tempos que não tinha proteção dos direitos autorais. E tudo é dual, né? Eram bons tempos, por alguns motivos, e eram maus tempos, por outros motivos. Beneficia pessoas bem intencionadas, mas beneficia pessoas mal intencionadas. 1710. A primeira lei que garantia a proteção do direito individual sobre uma obra impressa foi realizada na Inglaterra, adivinha onde? Inglaterra, em 1710, conhecida como a Lei da Rainha Ana, Copyright Act. Ou seja, quem é que fez a primeira lei de direitos autorais? Que coisa chata, tá tão fácil de descobrir. 1791. As ideias advindas do movimento iluminista e da Revolução Francesa que iniciaram os conceitos de proteção de direitos autorais. A Dinamarca foi a segunda nação a promulgar sua própria legislação. Nos Estados Unidos, vários estados promulgaram suas próprias leis sobre o assunto antes mesmo da Revolução Francesa. 1790. Nos
Estados Unidos surgiu, enfim, de fato, o direito de autor, que consagrou a proteção dos livros, mapas e cartas marítimas. 1886, olha a árvore crescendo. A Convenção de Berna, em 1886, avançou sobre as questões ligadas à proteção dos direitos de autor sobre obras literárias, artísticas e científicas, sendo tal tratado o mais importante ponto de referência do direito autoral, do qual o Brasil é signatário desde 1922. O Brasil não tem nada de lei própria, é tudo signatário. O Brasil está sempre seguindo o que a Europa faz, o que os Estados Unidos faz, e a gente não tem nenhuma originalidade. E é interessante, porque o professor Acker tem uma frase que se chama: o físico aponta o... É interessante que o nosso DNA é assim, e o nosso comportamento é assim. Nossa mentalidade é assim. Não é só o biológico, o psicológico. Nós somos assim de carne e mente. Nós não temos nenhuma originalidade, nem na carne, nem na mente. E o que é que o X vai fazer? Vai fazer você ter originalidade. Isso acaba sendo um problema para o sistema, não é? Somente em 1952 foi aprovado outro instrumento básico sobre direito do autor, que é a Convenção Universal sobre Direito de Autor, realizada em Genebra com a adesão dos Estados Unidos e da extinta União Soviética. Os dois lados da tesoura, Estados Unidos e União Soviética, que entram nisso. Qual é um grande erro de pessoas que saem do sistema religioso e começam a aprender apocalipse, geopolítica e conspirações? É achar que a União Soviética e Estados Unidos é uma tesoura humana. Todas as tesouras são humanas nos senhores do mundo, que o homem imita o jeito de governar de Deus, com tesoura. Deus e diabo. Deuteronômio 28. Agora, o URSS e Estados Unidos não são tesoura humana, é tesoura divina. Essa é a diferença. A Rússia e os Estados Unidos não são uma tesoura programada. Em algum momento da história foi, quando, nós já mostramos aqui, a família do último tsar foi destruída, assassinada e colocada aquele delta. Quem lembra o nome do delta colocado pelos senhores do mundo? Rockefeller, Rothschilds, Stalin? Fala aí. Trotsky. E quem? Esqueceram? Fala, Rafael, você que é o crânio. Altair que não esquece nada, vai. Duro, nome de tanta gente. Tanta gente, verdade. Lenin. Ah? Lenin. Lenin. Você falou Stalin, Trotsky. Gente, é só lembrar da Lenin, né? Bom, Jesus não foi laureado com nenhum título do sistema. O único título que deram para ele foi na cruz de rei dos judeus. Ele estava morrendo mesmo, né? E assim seguimos os passos do mestre. Eu até estranharia se o Oscar me ligasse, né? Aí sim. Mas que a gente faz coisa bem feita, faz. E Jesus fazia. É na molinha, é na jumenta. Mais tarde surge um delta. Emmy da televisão, Tony do teatro e Grammy da música. É um delta para premiar esses setores, além do Oscar. Quem criou isso? Os senhores do mundo, tá certo? Tem que criar mesmo. Assim funciona a humanidade. A primeira entrega dos prêmios da Academia aconteceu em 16 de maio de 1929, no Hotel Roosevelt, em Hollywood. A primeira cerimônia televisionada foi só em 1953, quando a televisão popularizou, massificou nos Estados Unidos e no Canadá.
Nós não estamos ainda em 50, na popularização da TV, mas nós estamos na década de 30, e vocês estão vendo 29, no meio da crise econômica mundial, da Grande Depressão Americana, eis que surge o Oscar. Não dá para entender. Os Estados Unidos fez 100 anos em 6. Quem lembra do Henry Ford, o maçom? 15 milhões de carros por ano. Quem lembra? De 1923 a 1929. Aí em 1929 tem a Grande Depressão. E o que eles criam? O Oscar de ouro no meio da depressão para presentear os... Né, Rafael? Na guerra, para não ficar feio, imagina, no meio de uma guerra, ficar dando estatueta de ouro é complicado. Eles fizeram de gesso. Foi a única vez na história que as estatuetas foram de gesso para não ficar feio, porque o mundo estava em crise. Para não pegar mal, né? E até hoje o Oscar é uma patifaria, com todo o respeito a vocês, senhores do mundo. Basta ver o que fizeram com aquele Sr. Smith naquela última premiação, né? O que foi que aconteceu com ele? Ele foi lá e deu um tapa na cara do cara, excluíram ele de tudo, foi ou não foi? E por quê? Ele bateu no Chris Rock. Mexeram com a mulher dele, gente, a mulher dele tem um problema gravíssimo no couro cabeludo. Não pode ter cabelo, fez os tratamentos mais caros do mundo para conseguir. E o cara vai lá e faz piada do Oscar, do cabelo dela, da doença dela. Não enfurece o marido que ama? Enfurece ou não enfurece? Quer dizer que a piada pode fazer, né? E essa é a premiação da hipocrisia. João Almir, por que Áquio defende tantos maçons? Vamos lá. Primeiro, por que é separado, Áquio com K? Tem que ter ponto de interrogação no final e tem que me assistir mais para entender. Assiste o Moça o dia inteiro, pelo amor de Deus, para não falar besteira. Existem 3 origens folclóricas para o nome Oscar, mas nenhuma é verdade. Eu vou contar uns para vocês, 1 ou 2. Um deles é que quando começou toda essa história, em 1927, uma funcionária secretária disse assim: olha, o nome lá do meu tio é Oscar. Aí deram o nome Oscar. Depois foram estudar, não era tio coisa nenhuma, era sobrinho, sabe? Aí a outra história também, que uma das pessoas mais importantes envolvidas se chamava não sei o que das contas, Oscar. Gente, nada disso é verdade. Você pode pesquisar agora, você pode revirar a internet pesquisando, você vai ver que ninguém sabe de onde vem o nome Oscar. Agora eu te pergunto, que filho de Salomão faz alguma coisa sem sentido? Coloca algum símbolo, algum nome sem sentido. Tem que ter sentido ou não tem? Tem que ter um sentido. Aí, ó, que isso? A verdade é que a estatueta lembra a divinização humana. A única explicação plausível que encontrei, senhores, foi que os ingleses, desde a cultura nórdica, falavam em Osgard, que é uma mistura de Deus, prefixo, com sufixo lança, o Asgard. Aquele que foi escolhido para ser idolatrado, divinizado, um homem especial entre os outros. A única explicação plausível está na etimologia antiga nórdica inglesa, que é o Osgard. Fora isso, vou ter que sentar com alguém lá em Los Angeles, um judeu maçom muito importante, para poder me contar isso aí, porque até hoje ninguém sabe. Ainda diz: estranho folhado a ouro de 14 quilates em forma de um cavaleiro sobre um pedestal no formato de um rolo de filme com uma espada de cruzado. Cruzado, vocês sabem que são os templários, atravessada verticalmente ao peito. Pergunto para vocês, pouca assinatura? Mas, senhores, o que significa moça de mesmo? Moça é o serviço de inteligência secreto de Israel, mas é mais que isso para nós. Para nós essa série significa, na raiz, na etimologia, institutos, plural, que é como se organiza toda a pirâmide, todo o sistema, que também chamamos de establishment. Como tudo funciona?
Deus governa assim e o homem aqui embaixo também governa assim. Quem é o Senhor do mundo? Mas quem colocou o Senhor do mundo? Quem deixou a serpente entrar no jardim? Criaram em 1900, a partir dali, um delta que só foi oficializar a partir de 1930. Olha como toda a sociedade é organizada em delta. Olha que interessante. Institutos, associações e fundações. Então todo o sistema é organizado sendo ou um instituto, ou uma associação, ou uma fundação. Mas afinal, qual é a diferença entre instituto, associação e fundação? Veremos no capítulo 108 semana que vem. E aí eu vou entrar em assuntos muito importantes, porque eu vou explicar para vocês a história das empresas e a classificação do mundo empresarial. E aí vocês vão descobrir que na classificação do mundo empresarial tudo é organizado em pirâmide. Tudo é delta. A forma com que o mundo empresarial funciona é delta. Na série Messias. Vocês estão assistindo aqui também, né? De madrugada. Vocês viram no momento que o Messias diz assim para aquele agente especial, ele diz assim: todo ser humano é idólatra. Existem vários tipos de idolatria e sempre vai escolher algo para idolatrar. Todo mundo idolatra alguma coisa. Incrível, né? Não, isso é poderoso, gente, isso é forte. E é verdade. Porque a gente idolatra aquilo que a gente gosta, quer, nos faz bem. Uns idolatram confortos, outros idolatram o dinheiro, outros idolatram a fama, outros idolatram... O que é idolatria? Idolatria é prioridade. É aquilo que eu coloco no lugar de Deus. É ou não é? E é isso. E um ex tem idolatria? O ex não tem idolatria. O ex idolatra a espiritualidade. Para nós, espiritualidade é tudo. Nós somos muito chatos para pessoas aí de fora. Vocês sabiam que nós somos chatos? Vocês sabiam que vocês passam aqui, ó, quantas horas eu tô aqui? Eu tô 2 horas e 20 ao vivo, e agora vai ter mais um programa, depois mais um programa, e a gente continua falando de espiritualidade o tempo todo. Vocês sabiam que aí fora as coisas não são assim? Vai aí fora falar de espiritualidade. As pessoas, 1 minuto que elas escutam você falar, elas dizem, pelo amor de Deus, dá pra parar? Eu não aguento mais. Vamos para outro assunto. Não quero pensar, não quero filosofar, não quero imaginar, não quero saber de caos, não quero saber de coisa ruim, não quero saber de realidade. É ou não é? Nós temos aqui doses incríveis de verdade. Eles não aguentam, não. Mas nem gotejando. Você está vendo a diferença de alguém que abriu os olhos e alguém que não abriu? Aí fora as pessoas não aguentam. Não aguentam. Elas pedem para você fechar a boca. Quem já viveu essa experiência? Não viveu ainda, que você está trancado aí. Saia para falar da verdade para você ver. Vai ver aí fora como é que as coisas estão. Vai lá. Encerramos aqui, senhores.